Paz do Senhor, família linda de Deus. Estou aqui para deixar uma palavra para você, muito poderosa, onde vai confrontar cada um de nós, né? Fica lá em Marcos capítulo 6, versículo 17 ao 20. Olha só o que Deus ele quer falar com a gente. 17 ao 20. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casará com ela, mandará prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodia o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João. Olha só, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Sabe, irmãos, queria deixar essa palavra para você nesse dia, muito forte, mas essencial para cada um de nós. Existem pessoas no meio evangélico que são simpatizantes, que têm fé, que gostam de fazer as boas obras, que gostam de abençoar a vida de pessoas, mas que quando chega num certo ponto onde a palavra confronta, muitas das vezes, ela fica até de mal com o pastor, fica até de mal com alguns irmãos, justamente porque a palavra de Deus confrontou ela. Enquanto a palavra ela agrada o nosso coração, enquanto a palavra ela está edificando as nossas vidas, ela está quebrando barreiras, quebrando grilhões, curando, agindo, fazendo sobrenatural, para essas pessoas simpatizantes, para ela está tudo bem. Mas no momento que essa palavra começa a confrontar ela, começa a tentar abrir os olhos dela, sabe, ela começa a não gostar mais do pastor, começa a não gostar mais das pessoas que estão ao redor dela, sabe, porque a palavra confronta. E aqui, eu queria chegar no ponto aqui que Herodes, ele temia João. E quando João ministrava a palavra, quando João começava a falar para ele sobre a palavra de Deus, ele aplaudia. Ele, sabe, esse aí é um verdadeiro homem de Deus. Mas quando a palavra de Deus começou a confrontar Herodes, a sua esposa, que ia ser sua esposa, que era irmã do irmão dela, do irmão dele, ia se casar com ele. E João falou que isso não era lícito. E João começou a ministrar sobre Herodes. E aquele que temia, aquele que fazia, sabe, protegia João, começou a ser inimigo. Então Deus, ele quer que você faça a vontade dele. Qual é o evangelho que você está vivendo hoje? O evangelho que nós temos que viver é aquele que confronta, é aquele que te coloca na parede, para que você possa viver esse evangelho verdadeiro. Porque a palavra de Deus, ela fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, a palavra de Deus, ela vai te confrontar. A palavra de Deus, ela vai te limpar, te purificar. Sabe, e eu queria fazer uma pergunta para você nesse dia. O que eu faço com o evangelho? Quando eu faço algo que eu não quero abandonar. O que eu faço com o evangelho? Quando eu faço algo que eu não quero abandonar. Sabe, Deus está perguntando para você: o que você faz com o evangelho?
Você que é uma pessoa temente, você que faz todas as coisas para Deus, mas quando Deus ele te coloca na parede, o que você faz com o Evangelho? O que você faz com as pessoas que lançam a palavra do Senhor? Muitas das vezes são perseguidas, muitas das vezes são presas, muitas das vezes são sabe, até tirada do ministério. Mas eu quero falar para você que todas essas coisas vão passar, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E quando Ele voltar, quando Cristo voltar, Ele não quer uma igreja cheia de pecado, Ele quer uma igreja cheia da sua santidade. Mas olha só o interessante, que Herodes ele temia João, que Herodes ele sabia que João era um homem justo, sabia que João ele era um homem santo, que colocava ele em segurança. Herodes protegia João, mas quando o pecado o confrontou, sabe, aquele que protegia já não queria mais proteger, já queria, sabe, se livrar, né? E todos nós sabemos que Herodes matou João. Talvez você não saiba, mas Herodes ele era da linhagem de Esaú. Tinha Jacó, que virou Israel, que tinha promessa, e Esaú, que era o seu irmão. E essa linhagem de Esaú veio Herodes. Então Deus ele quer te colocar hoje no seu devido lugar. O que está te fazendo a estar afastado da presença de Deus? Qual o pecado que te confronta aí dentro, que você quer ser liberto? Porque Herodes foi confrontado. Herodes sabia que o que ele estava fazendo era errado. Mas, sabe, João, a palavra de João, ele, quando João lançava a palavra, olha só o que acontecia. Pois João lhe dizia: não te é lícito, pois sua mulher, essa mulher é do seu irmão. E Herodes odiava. E odiava ele, a mulher dele odiava ele, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia, olha só, Herodes temia, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo. Olha só, quando ele ouvia, Herodes ficava perplexo, escutando de boa mente. Sabe, Herodes ele temia, como a maioria de nós. Herodes escutava, como a maioria de nós. Mas quando confronta, muitas pessoas saem. Quando confronta, muitas pessoas desistem. Quando confronta, muitas pessoas não querem mais saber do Evangelho. Hoje Deus ele está falando para você: permanece firme no Evangelho. Confrontou, entrega nas mãos do Senhor, porque grandes coisas Ele fará, para que você possa obter aquilo que Deus te deu de mais precioso, que é a salvação. Não desista fácil do Evangelho. Não desista fácil das pessoas que estão ao seu redor. Não desista do amigo, não desista do parente, não desista. Porque João, ele foi preso. Ele foi decapitado por Herodes. Mas a palavra que foi lançada permaneceu até hoje. E a palavra que liberta, que cura, que restaura, permanece até hoje. E essa palavra se chama Cristo Jesus. Então que nesse dia você possa analisar a sua vida cristã hoje e entregar tudo na mão do Senhor, que grandes coisas Ele fará. Que você nessa noite, nesse dia ou nessa manhã que você está escutando esse áudio, que você possa
Abriu seu coração para Deus. Quero orar por você. Ó Deus, que o Senhor, Pai, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, a hora, Pai, que essa pessoa escutar essa oração, Pai, que o Senhor Deus possa, Pai, tirar, limpar, purificar a vida de cada um de nós. E se há algum erro, Pai, que eu estou cometendo, porque nós somos pecadores, nós não somos, sabe, perfeitos, mas que o Senhor Deus venha aperfeiçoar, Pai, nos meus erros, Pai, nas minhas falhas. E que a Tua palavra de hoje, Pai, possa, Pai, me confrontar, me limpar, me ajudar, Deus, nessa caminhada cristã. Então, o Espírito Santo, seja feita a Tua vontade, Pai. Cura, restaura, renova vidas aqui nesse lugar. Fique com Deus. Tamo junto, família linda de Deus.